É o Araújo Tricolor! Araújo Tricolor! A paixão que não tem fim é amor. Araújo Tricolor, Tricolor, Tricolor. Fala do Flu, fala de coração, é o torcedor. Cada partida é história pra contar. Na resenha ele manda bem demais. Com alegria e sangue grenar, o Araújo tá sempre lá, sempre lá. Boa tarde, torcida do Fluminense. Boa tarde, canal Araújo Tricolor. E quem fala é o próprio, diretamente do município de Guaba Grande, estado do Rio de Janeiro. Então peço gentilmente a você que está chegando a primeira vez aqui no canal, que inscreva-se no canal, deixe o seu like, acione o sininho das notificações, faça seus comentários e compartilhe esse vídeo. Eu estou fazendo esse vídeo, que é um vídeo de encerramento do ano de 2025, tá? Nós estamos próximo do Natal e também próximo do Ano Novo, tá? Então o canal fará esse vídeo e vai entrar em recesso. Vai entrar em recesso até início de janeiro, talvez a primeira semana de janeiro. Então vão perder algumas horas de visualização aí, porque o canal vai ficar parado. Naturalmente umas 2 semanas, né? E assim que quando começar a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, né? A Copinha, como é chamada, a Copinha São Paulo de Júnior. Mas vamos fazer um resumo do que aconteceu com o Fluminense no ano de 2025, que não foi um ano bom não, viu, cara? Não foi um ano, só não foi pior do que o ano passado, porque o ano passado a gente quase caiu para a segunda divisão, né? Escapamos na última rodada, esse ano não passamos por esse sufoco. Embora o ano passado a gente tenha levantado uma taça, nós ganhamos a Recopa Sul-Americana. E esse ano nós não ganhamos nada, nem medalha de lata, né? Porque começou no Campeonato Carioca. Começou no Campeonato Carioca, Fluminense chegou a fazer mais uma vez uma final contra o Flamengo, né? Fez uma final contra o Flamengo. Primeiro jogo, o Flamengo ganhou de 2-1. E no jogo da volta, o Fluminense, precisando da vitória, nem que fosse por um gol de diferença para levar o jogo para a disputa de pênalti, o time jogou de forma, sei lá, não jogou para ganhar, né? O jogo foi 0-0, o Flamengo teve até 2 gols anulados, mas bem anulados, entendeu? E o Fluminense amargou esse vice-campeonato para o rival, Flamengo. O Flamengo acabou levando o título de campeão carioca e o Fluminense ficou com o vice. Quais foram as outras competições que o Fluminense disputou? O Fluminense disputou Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, né? Mas essas 3 competições. Aí, e fora a Copa do Mundo de Clubes também. Copa do Mundo de Clubes. Vamos falar primeiro da Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense, dos 4 brasileiros que foram para essa Copa do Mundo, foi o que obteve a maior premiação devido a ficar com a melhor colocação. Ou seja, foi o clube brasileiro que foi mais longe e ninguém dava nada pelo Fluminense. Os favoritos eram Flamengo. Favorito a título não. Favorito a fazer melhores campanhas. Era Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo, Botafogo em terceiro e em último lugar, o quarto, era o Fluminense, o Patinho Feio, né? Só que o Patinho Feio foi mais longe. Porque, veja bem, o Botafogo jogou um clássico nas oitavas de final. Aliás, todos os 4 passaram pela fase de grupos, né? Todos os 4. Só que quando chegou na fase de mata-mata, o Botafogo enfrentou o Palmeiras, um clássico brasileiro. E o Palmeiras eliminou o Botafogo nas oitavas de final por 1-0. Palmeiras passaria para as quartas de final.
E o Flamengo caiu logo nas oitavas de final para o Bayern de Munique, por 4-2. Né? E o Fluminense venceu simplesmente a vice-campeã europeia, a Internazionale de Milão, pelo placar de 2-0. O Fluminense jogou uma bela partida e ganhou. Na fase de grupos, o Fluminense já tinha jogado bem contra o Borussia Dortmund, empatou de 0-0, merecendo ganhar. Ganhou de 4-2 do Ulsan da Coreia, né? E empatou de 0-0 com o Mamelodi, do time da África. Se classificou e ganhou da Inter de Milão por 2-0, indo para as quartas de final. Quem o Fluminense pegou nas quartas de final? O Al Hilal. Pegou o Al Hilal, que eliminou o Manchester City. Olha só, hein? Olha que esse time eliminou. Eles tiraram o City e o Fluminense pegou eles, ó, e ganhou. Fluminense 2, Al Hilal 1. Entendeu? Inclusive, tendo como um dos melhores jogadores dessa Copa do Mundo o John Arias, que fez grandes atuações, embora também tenha gostado muito das participações de Fábio, goleiro, né? Martinelli, Hércules, principalmente esses jogadores aí que eu falei aí, né? E o Fluminense cairia na semifinal para o Chelsea, que foi o campeão, né, dessa Copa do Mundo, derrotando o PSG, o Paris Saint-Germain, na final, né? E o Fluminense perderia de 2-0 da equipe do Chelsea, com 2 gols, lei do ex, né? Moleque de Xerém, João Pedro. Você vê, moleque de Xerém tirou o Fluminense da final da Copa do Mundo de Clubes. Eu não sei como é que é o amadorismo dessas diretorias do Fluminense aí, porque o Fluminense forma um jogador, aí ou vai para os rivais aqui no Brasil, ou vai para a Europa. Não fica ninguém, não consegue segurar ninguém. E o pior, que esses jogadores fazem gol em cima do Fluminense, eliminam o Fluminense. É impressionante isso. Entendeu? Mas, de qualquer forma, o Fluminense conseguiu um honroso 4º lugar nessa Copa do Mundo de Clubes e foi o melhor brasileiro em desempenho nessa primeira Copa do Mundo de Clubes. Tá certo? É isso. A próxima, acho que é só em 2029. Daqui a de 4 em 4 anos vai ter uma Copa do Mundo de Clubes dessa. E o Fluminense, no ano que vem, está na Libertadores. Quem sabe, né? Vamos ver. Sei lá. Eu acredito. Aliás, o Fluminense é para quem acredita. Aí a competição, já falei do estadual, falei dessa Copa do Mundo de Clubes. Vou falar da Sul-Americana. Sul-Americana, o Fluminense passou tranquilo não, porque esse negócio de poupar time, Renato Gaúcho poupando time, né? Renato Gaúcho teve uma péssima performance esse ano no Fluminense. Porra. E o Fluminense conseguiu passar pela fase de grupos, né? E enfrentaria no primeiro mata-mata a equipe do Bahia. O Bahia, né? Isso aí. E o Fluminense eliminaria o Bahia. Passaria para as quartas de final, enfrentando o Lanús, da Argentina. Primeiro jogo lá na Argentina, o Fluminense toma um gol. No último lance da partida, se empatasse, o Fluminense, porra, rapaz, o Fluminense perdeu a Sul-Americana mais fácil da história. Entendeu? Impressionante como jogou na lata do lixo uma Copa Sul-Americana dessa aí, que daria vaga direto para a Libertadores, né? Além de ser um troféu internacional que o Fluminense não tem. Né? Mas vamos, né? O Fluminense tomou esse gol e perdeu o primeiro jogo lá na Argentina por 1-0. Jogou no Maracanã, o Fluminense saiu na frente, fez 1-0, né? Mas no segundo tempo tomou o gol de empate. Gol do Lanús, 1-1. E não teve capacidade de fazer mais um gol nesse time fraco do Lanús. Foi eliminado pateticamente dessa competição da Copa Sul-Americana, inclusive ocasionando a demissão de Renato Gaúcho. Aí veio Zubeldia. Zubeldia veio treinar o Fluminense. Então o Fluminense teve uma participação melancólica na Copa Sul-Americana.
quais foram as duas últimas competições que o Fluminense jogaria. Jogaria a Copa do Brasil e jogaria o Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, o Fluminense, para mim, chegou numa colocação que nem eu mesmo esperava. O Fluminense não fez um bom primeiro turno, mas fez um bom segundo turno. Acho que foi a melhor campanha, a maior pontuação do segundo turno, se eu não me engano, foi o Fluminense. Mais do que o Flamengo, inclusive, no segundo turno que eu estou falando. Né? E o Fluminense conseguiu chegar em quinto lugar, que já era considerado uma colocação improvável, mas o Fluminense conseguiu. Venceu todas as últimas partidas, entendeu? E fez muito boa pontuação, chegando em quinto lugar e conseguindo a última vaga direto na fase de grupos. Né? Então eu posso dizer que o Fluminense fez um bom campeonato brasileiro. Repetindo, campeonato carioca. Óbvio, chegou na final, mas não ganhou. Né? Sul-Americana muito ruim, fez um ótimo campeonato mundial, o melhor brasileiro. Fez um bom campeonato brasileiro, chegou em quinto lugar, vaga direta para a Libertadores. Agora, na Copa do Brasil, aí foi passando, né? Foi passando de fase, até chegar nos mata-mata com time grande. Não vou nem falar dos mata-mata com time pequeno, que, né, pô, Aparecidense, esses times aí, né? Com todo respeito a esses times aí, mas não dá, né? Então o Fluminense, primeiro mata-mata, parece que um time de tradição, foi contra o Internacional. Foi contra o Internacional, o Fluminense ganhou. De 1-0 lá em Porto Alegre e empatou de 1-1 no Maracanã. Foi isso. Aí pegaria o Bahia, né? Pegar o Bahia nas quartas de final, né? O Fluminense perdeu o primeiro jogo lá em Salvador de 1-0 para a equipe do Bahia, mas venceria no Maracanã de 2-0, ele eliminando a equipe baiana da competição. Aliás, o Fluminense eliminou 2 vezes o Bahia. Esse ano eliminou da Sul-Americana e eliminou da Copa do Brasil. O Fluminense vai para a semifinal contra o Vasco. Você vê o que é o futebol. Pô, o Vasco brigou lá embaixo e o Fluminense brigou lá em cima. O Fluminense vai, primeiro jogo, estava ganhando de todo mundo. Aí quando pegou o Vasco no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, perdeu de 2-1, com mais uma vez um gol no último lance do jogo. Ó, o último lance do jogo fez o Fluminense ser eliminado numa Sul-Americana. Aquele gol do Lanús, lá na Argentina, no último lance do jogo. E na Copa do Brasil a mesma coisa. Esse gol do Verratti, que foi o segundo gol do Vasco, gol de 2-1, foi no último lance do jogo e foi crucial para o Fluminense ser eliminado. Porque no jogo da volta, o Fluminense, mesmo ganhando do Vasco de 1-0, entendeu? Foi para a disputa de pênalti e perdeu. 4-3 para a equipe do Vasco. Perdeu de 4-3 para o Vasco da Gama. O Fluminense foi eliminado da Copa do Brasil e a final da Copa do Brasil será realizada agora, final de semana, Corinthians e Vasco da Gama no Maracanã. O primeiro jogo foi lá em São Paulo, 0-0, e agora o Vasco vai jogar contra o Corinthians no Maracanã. E o Fluminense foi eliminado pelo Vasco da Gama, olha só. Mais uma vez, por causa daquele golzinho do Verratti lá. Entendeu? Então eu posso dizer que esse ano o Fluminense pode ter saído bem no Campeonato Brasileiro, se saiu bem na Copa do Mundo de Clubes. Agora, 0 taça. Qual foi a taça que o Fluminense ganhou? Vice do Carioca. Eliminado da Copa Sul-Americana nas quartas de final. Eliminado da Copa do Brasil na semifinal. Tá certo? 5º lugar no Campeonato Brasileiro. Né? E 4º lugar na Copa do Mundo de Clubes. 0 taças. 0 taças. Espero que o Fluminense em 2026 ganhe alguma coisa, porque esse ano ficou devendo. Entendeu? Então, eu agora vou pedir para vocês aí, quem quiser me ajudar, seja membro, esses 2 QR Codes aí, ó, né? Um aqui e outro aqui. E outro aqui. Certo? Esses 2 QR Codes aí. Uma seja membro por apenas R$ 1,99. Tem muita gente, tem muito inscrito que pensa que inscrito é membro. Não, não é.
Inscrito é grátis. Membro, o camarada para ser membro primeiro tem que ser inscrito, né? E vai pagar a enormidade de R$ 1,99 para ser membro do canal. Assinante do canal por mês, né? Com seu cartão de crédito. R$ 1,99 para você querer fazer crescer esse canal aqui, tá? E quem quiser também ajudar o Natal do canal, tá o Pix aí, tá? É isso. E desejo a todos vocês, a toda a torcida tricolor, aos inscritos e não inscritos, vocês sabiam que 70% das pessoas que acessam o canal não são inscritos? A pessoa assiste aqui o canal, mas não bota o dedinho lá, inscrever-se. Impressionante isso, entendeu? Menos de 30% que se inscreve, entendeu? Mas é assim mesmo, né? Então eu desejo aos inscritos e não inscritos, aos membros do canal também, tá? E aos fãs desse canal, um Feliz Natal e um ano de 2026 maravilhoso, com muita saúde principalmente. Tá certo? É isso aí. Um abraço. E agora vamos ao comercial, né? Alô, você que procura uma verdadeira massa italiana 100% artesanal. Te apresento o Ravelli Massas Artesanais. Temos as melhores massas para você e toda a sua família. Temos também massas veganas, vegetarianas, integrais, sem lactose, sem glúten. Atendemos consumo próprio, estabelecimento comercial, evento e representante de vendas. Vamos lá. Massas a partir de R$ 16,00. Entregamos em toda a região dos Lagos, Barra de São João, Rio das Ostras, municípios do Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo. WhatsApp 22 98 815 21 23, repetindo, 22 98 815 21 23. Nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. @Ravelli Massas. Tá? Muito obrigado pela preferência. Com Deus ao nosso lado venceremos. Salmo 108, versículo 14. Um grande abraço, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo e saudações tricolores. Aí, gente, massas italianas artesanais Ravelli, tá? Estou aqui hoje como garoto propaganda mostrando alguns produtos. Nós temos aqui ricota a óleo poró, tá aqui, ó, uma maravilha. Nós temos aqui macarrão, no caso, espaguete limão siciliano, macarrão. Nós temos aqui canelone de queijo e presunto, canelone de queijo e presunto, massas Ravelli, né? E nós temos aqui também rondelli de ricota com espinafre e tomate. Tá aqui, tudo uma maravilha, tá? Todos eles, e o molho à bolonhesa que está aqui comigo. Massas artesanais Ravelli, tá? Eu recomendo. Grande abraço e saudações tricolores.